Bem-vindos ao 6º episódio da nossa série, A História da Bíblia. Após explorar a jornada de José, hoje mergulhamos na vida de Moisés, uma das figuras mais emblemáticas e influentes do Antigo Testamento. Neste episódio, acompanhamos a extraordinária história de Moisés, desde seu nascimento milagroso e criação no palácio egípcio, até sua missão divina de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Descobriremos como Moisés, enfrentando desafios e provações, transforma-se de um príncipe egípcio em líder e libertador de seu povo. Sua jornada é marcada por eventos extraordinários, incluindo as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos. Olá, bem-vindo ao Jesus Cristo Vive. Hoje, vamos explorar a história de Moisés, um relato de fé, coragem e intervenção divina. A vida de Moisés é uma fonte de inspiração e ensinamentos sobre liderança, obediência e a busca pela liberdade. Prepare-se para um episódio repleto de momentos dramáticos e lições espirituais profundas. A história de Moisés nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada de fé e o poder da libertação divina. A história de Moisés começa em um período de profunda adversidade para os israelitas no Egito. Temendo o crescente número de israelitas, o faraó ordenou a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Neste cenário sombrio, Moisés nasceu. Para salvá-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de juncos e o escondeu entre os caniços à beira do rio Nilo. A cesta foi encontrada pela filha do faraó, que, compadecida, decidiu adotar o bebê como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio egípcio, recebendo educação e privilégios reais. No entanto, sua identidade e conexão com o povo hebreu nunca foram esquecidas. Um dia, ao presenciar um egípcio maltratando um hebreu, Moisés interveio, matando o agressor, e, temendo represálias, fugiu para o deserto. No deserto, Moisés encontrou refúgio na terra de Midian, onde se casou e tornou-se pastor. Esse período no deserto representou uma transição fundamental na vida de Moisés, preparando-o para o chamado que estava por vir. Os primeiros anos de Moisés, marcados tanto pela proteção divina quanto pela luta pela justiça, estabelecem o cenário para sua missão futura. Eles nos mostram como, muitas vezes, as origens mais humildes podem levar a grandes propósitos. Essa fase inicial da vida de Moisés nos ensina sobre a proteção divina em meio a circunstâncias adversas e como as experiências de vida moldam nosso caráter e destino. No deserto de Midian, Moisés viveu uma vida tranquila e humilde, distante das complexidades e desafios do Egito. Foi nessa fase de sua vida que Moisés encontrou Deus de uma maneira extraordinária, marcando o início de sua missão divina. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, Moisés se deparou com um fenômeno impressionante, uma sarça ardente que não se consumia. Intrigado, aproximou-se e ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. Neste encontro sagrado, Deus revelou a Moisés seu plano para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Apesar de inicialmente hesitante e inseguro de sua capacidade de enfrentar tal tarefa, Moisés aceitou o chamado divino. Deus assegurou a Moisés que ele estaria com ele e o instruiu sobre como confrontar o faraó e liderar o povo de Israel. Esse chamado transformou Moisés de um pastor no deserto em um líder e libertador. A história de Moisés no deserto nos ensina sobre a importância da preparação e do encontro pessoal com Deus. Ela mostra que os momentos de quietude e solidão podem ser o prelúdio de chamados e missões de grande magnitude. O chamado de Moisés é um lembrete de que a verdadeira liderança e propósito muitas vezes surgem de experiências inesperadas, e que o poder para realizar grandes feitos pode vir de encontros transformadores com o divino. Armado com fé e a autoridade divina, Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, retornou ao Egito para cumprir sua missão. O desafio era imenso: confrontar o faraó e exigir a libertação do povo de Israel. O faraó, contudo, recusou-se a libertar os israelitas, desencadeando uma série de eventos catastróficos conhecidos como as 10 pragas. Cada praga representava um desafio direto aos deuses egípcios e uma demonstração do poder do Deus de Israel.
As pragas devastaram o Egito, afetando desde as águas do Nilo até o próprio lar do faraó. Com cada praga, a resistência do faraó diminuía, mas sua determinação em manter os israelitas como escravos persistia. A 10ª e última praga, a morte dos primogênitos egípcios, foi a mais terrível. Foi apenas após essa devastadora praga que o faraó finalmente cedeu, permitindo que os israelitas partissem. O confronto de Moisés com o faraó e as 10 pragas são momentos cruciais na história bíblica. Eles não apenas representam a luta pela liberdade, mas também são testemunhos do poder divino e da promessa de libertação para aqueles que estão oprimidos. Essa parte da vida de Moisés nos ensina sobre a coragem de enfrentar opressores e a fé necessária para acreditar em milagres, mesmo quando a libertação parece impossível. Após a 10ª praga, o faraó finalmente concedeu aos israelitas a liberdade tão desejada. Assim começou o Êxodo, uma jornada monumental na qual Moisés liderou seu povo para fora do Egito, em busca da terra prometida. A liberdade, no entanto, veio com novos desafios. Perseguidos pelo faraó, que mudou de ideia e enviou seu exército para recapturá-los, os israelitas encontraram-se diante de um obstáculo aparentemente intransponível: o Mar Vermelho. Em um momento de desespero e medo, Moisés confiou em Deus. Por ordem divina, ele estendeu sua vara sobre o mar, que milagrosamente se dividiu, abrindo um caminho seco para que os israelitas atravessassem. A travessia do Mar Vermelho é um dos eventos mais espetaculares e simbólicos da Bíblia. Ela representa não apenas a libertação física do povo de Israel, mas também a vitória da fé sobre o medo e da liberdade sobre a opressão. Após a passagem dos israelitas, o exército egípcio tentou seguir pelo mesmo caminho, mas as águas retornaram ao seu lugar, consumindo as forças de perseguição. A libertação dos israelitas foi completa. Este momento marcante na história de Moisés e dos israelitas nos ensina sobre a capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis. Ele nos mostra que, com fé e confiança em Deus, até os maiores obstáculos podem ser vencidos. A travessia do Mar Vermelho é um símbolo poderoso de libertação e um lembrete de que a fé, acompanhada pela ação, pode levar a resultados milagrosos. Após a dramática fuga do Egito e a travessia do Mar Vermelho, Moisés guiou os israelitas até o Monte Sinai. Aqui, em um momento de profunda significância espiritual, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, as leis fundamentais que regeriam a vida e a fé do povo de Israel. Os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra representavam mais do que leis. Eram um pacto entre Deus e seu povo. Esses mandamentos abrangiam desde a adoração exclusiva a Deus até princípios éticos e morais para a convivência em sociedade. A entrega dos 10 mandamentos foi um momento crucial na história bíblica, estabelecendo os alicerces morais e espirituais para milhões de pessoas ao longo dos séculos. O legado de Moisés, no entanto, vai além da entrega dos mandamentos. Ele é lembrado como um líder que enfrentou desafios imensos com fé e coragem, como mediador entre Deus e seu povo, e como o homem que conduziu os israelitas à liberdade. A vida de Moisés nos ensina sobre a importância da liderança guiada pela fé, da obediência a princípios divinos e da coragem para enfrentar adversidades. Ele permanece como um símbolo de libertação e de uma fé que desafia o impossível. A história de Moisés nos inspira a buscar a sabedoria e a orientação divina em nossas próprias vidas, a viver com integridade e a sermos instrumentos de mudança positiva em nosso mundo. Ao encerrarmos este episódio, refletimos sobre a monumental vida de Moisés. De um bebê escondido em uma cesta às margens do Nilo, a um líder que enfrentou o faraó e conduziu seu povo à liberdade, a história de Moisés é repleta de fé, coragem e intervenção divina. A vida de Moisés nos lembra de que grandes líderes são frequentemente forjados nas chamas de adversidades e desafios. Sua história é um testemunho da capacidade de superar obstáculos aparentemente insuperáveis com fé e determinação. As lições extraídas da vida de Moisés têm inspirado incontáveis gerações.
Seus ensinamentos sobre liderança, justiça, fé e a luta pela liberdade são tão relevantes hoje quanto eram milênios atrás. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio. Esperamos que a jornada de Moisés tenha inspirado você a enfrentar seus próprios desafios com coragem e a buscar uma conexão mais profunda com valores espirituais e éticos. Por favor, compartilhe suas reflexões sobre a história de Moisés nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa compreensão coletiva dessas narrativas antigas. E não se esqueça de se inscrever para mais episódios desta série sobre as histórias transformadoras da Bíblia. No próximo episódio, continuaremos nossa jornada pelas histórias bíblicas, explorando novos capítulos e personagens que moldaram a fé e a história.